Buenas tardes a todos en España, que nos sigue desde España. Buenos días por la mañana, que nos sigue desde Brasil. Soy Mercedes Blázquez, trabajo como directora adjunta en la Cámara de Comercio Brasil-España. Os damos la bienvenida desde nuestra Cámara de Comercio, una cámara centenaria decana entre las instituciones bilaterales en España, que cuenta pues con más del 90% de la inversión española en Brasil, representada por sus socios brasileños y españoles. Este año, además, es el centenario de la Cámara. Desde su creación en 1924, pues buscamos promover y defender los intereses de los agentes económicos, los flujos de inversión y el comercio entre estos dos grandes socios estratégicos que son Brasil y España. Además, este evento, este café del centenario, se enmarca dentro pues, de su propio centenario y de la contribución de nuestros comités sectoriales. Es un verdadero foro de networking, de intercambio de conocimiento y experiencia entre los miembros que lo componen y que además es abierta pues, a todos los socios de la Cámara de Comercio Brasil-España. Este tipo de eventos genera contenidos de interés, apoya la búsqueda de soluciones conjuntas para el sector a través de este espacio en el que los socios que componen estos comités se conocen, se apoyan y proponen y organizan este tipo de eventos. Tenemos 4 comités sectoriales: el de sostenibilidad y transición energética, el de infraestructura e inversión, el de digitalización e innovación y el jurídico legal. Ya voy a terminar simplemente comentándoos que el webinar de hoy es un evento que han idealizado 2 miembros del Comité de Sostenibilidad y Transición Energética, Iberdrola, que nos acompaña aquí a través de su filial en Brasil, de Neoenergia, y Executive Partners, que es una empresa también de consultoría que actúa en ambos mercados, en España y Brasil. Voy a dar la palabra y voy a compartir la presentación de Solange Ribeiro, vicepresidente de Regulación Institucional y Sostenibilidad de Neoenergia en Brasil, y seguramente nos presentará también, nos hará una gran exposición Francisco Arbós, que es director general de Executive Partners, y que os van a informar sobre la situación de la transición energética en términos generales en Brasil y de la importancia de las redes de transporte y la distribución para que tengan éxito. Solange, sin más, voy a compartir tu presentación y te paso la palabra. Gracias. Buenos dias a todos. Eu vou falar em português, para ficar mais simples para mim, né, para não mudar para o inglês. Vou trazer um pouco para vocês aqui a visão de como o Brasil está se comportando diante dessa transição energética e quais as oportunidades que a gente tem nesse ambiente. Como todos já estão familiarizados, né, essa transição energética passa muito para a energia renovável, pela energia renovável, em países diferentes até do Brasil, da transição de energia de combustíveis fósseis para a energia renovável, e também pela implementação da infraestrutura, a infraestrutura da rede elétrica, que eu costumo dizer que a rede é a espinha dorsal, né, da transição energética, porque para a rede também precisa, vocês vão ver o caso do Brasil, que a gente tem um sistema continental como é o Brasil, totalmente interligado, né, com redes de transmissão e distribuição. Isso faz com que você consiga colocar essas fontes para trabalhar juntas, né, em tudo isso. E fora isso, a própria distribuidora, ela precisa de um investimento muito grande em digitalização para comportar toda essa nova linha de tecnologia, onde os consumidores são mais ativos, né? Onde você tem a geração distribuída, onde você tem o veículo elétrico. Então, esses produtos, né, de alto consumo de energia que precisam estar preparados para isso, né? A Neoenergia é o braço da Iberdrola no Brasil. Nós estamos em 18 estados do Brasil. Prioritariamente na distribuição, nós estamos em 5 estados: Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Brasília, capital, e um pedaço de São Paulo. Fornecemos energia para cerca de 40 milhões de pessoas, né? 16 milhões de clientes. É a maior distribuidora, o maior grupo em termos de número de pessoas que atende
aí essa demanda, né? Nós temos ativos de transmissão também, bastante forte. A transmissão no Brasil, as distribuidoras são concessão de serviço público, e a transmissão no Brasil acontece por leilões, né? É multiproprietário. Então, você pode entrar em cada leilão e bidar por sua linha de transmissão. Nós hoje somos uma empresa bastante forte nisso e em renováveis, né? Renováveis desde muito tempo atrás, na mesma linha que a Iberdrola, investindo inicialmente em energias eólicas, né? Nós temos hidrelétricas, eólicas e fotovoltaicas. O último projeto que a gente colocou em andamento é um projeto muito interessante que junta energia eólica e fotovoltaica no mesmo ponto de suprimento, onde a gente efetivamente faz o melhor uso da rede elétrica, né? Eu acho que esse é um ponto bastante importante. Nós geramos cerca de 50 mil empregos diretos aqui no Brasil, né? E o investimento da Neoenergia já são 80 bilhões de reais desde quando foi iniciada aí o tempo. Ela é uma parceria onde a Iberdrola é o controlador, tem cerca de 53,5% das ações, ele está em bolsa, né? E temos um um fundo de previdência do Banco do Brasil que tem 30% das ações, o resto é um floating na bolsa. Então, nós seguimos critérios muito rígidos de ESG, de toda a governança, né? Muito em linha com o que a Iberdrola faz pelo mundo afora. Você pode passar, por favor, o próximo? Aqui é para dar uma ideia a vocês do tamanho do Brasil, né? O Brasil é um país continental. Apenas um dos estados que a gente cuida, a Bahia, é do tamanho da França, né? Então, assim, é de fato um país muito grande. Nós temos cerca de 90 milhões de consumidores de energia, uma capacidade instalada de 220 giga, né? E investimentos anuais, quando olhem, por exemplo, infraestrutura no Brasil, quando você bota energia, telefonia, água e esgoto, energia é o que tem maior investimento. Nos últimos anos, nós tivemos no último ano 213 bilhões de investimento em infraestrutura, sendo deles 95 bilhões de investimento privado em energia. Então, é assim, de fato, olhando para a infraestrutura, um dos setores mais bem estruturados. A privatização no Brasil começou em idos de 97, com a nossa primeira distribuidora aí, a Coelba. Então, um grupo extremamente privado já, a grande maioria. A última delas foi a Eletrobras, o grupo Eletrobras, que passou a virar uma corporation, né? Então, assim, basicamente, você está lidando com dos privados, com uma regulação muito diferente. A regulação no Brasil é centralizada. Ela é feita pelo ente regulador, que é a ANEEL, não é a nível de estados, né? A tarifa de energia vem dessa junção aí do regulador. O próximo, por favor. Aqui é um diferencial muito forte que a gente tem no Brasil, quando a gente fala em energia renovável, né? Eu brinco que o Brasil é abençoado por Deus, tem sol, tem vento, tem água, né, em abundância, e cerca de 87% da matriz aí, a nível de 2022, ela é renovável. Historicamente, com hidrelétricas, né? Começamos muito com hidrelétricas, seguidas das eólicas, né, que se tornaram muito competitivas em preço, as eólicas, né? Mais recentemente, a energia solar, tanto centralizada como descentralizada. Então, assim, qualquer produto, eu costumo dizer, feito no Brasil, ele é feito com energia renovável, né? E eu acho que uma das preocupações que a gente tem agora, enquanto um grande player de transição energética, é agregar valor aos nossos produtos por ser com energia renovável. Quando a gente fala em hidrogênio, o hidrogênio verde, né? Quando a gente fala em qualquer outro, teu aço verde, como é que isso efetivamente pode colocar? O Brasil, quando a gente fala assim, nessa crise climática toda que a gente está passando, mundo afora,
ninguém tem dúvida que a transição é para a energia renovável, que vai melhorar muito a questão da descarbonização, e eu acho que a gente está falando uma transição energética assim, sem precedentes, que muda o jeito que a gente consome energia, que é um passo muito importante também, eu digo, relativo à eficiência energética, né? Como a gente consome, como a gente produz e qual o impacto disso. Esse aumento em larga escala assim, da eletrificação, ela precisa de medidas digamos, de políticas públicas claras. Porque quando a gente vê mundo afora, ao mesmo tempo que a gente está falando aqui de transição energética, a gente vê países, não é o caso da Espanha, mas impostando ainda em carvão e outras tecnologias muito sujas. Acontece que a energia renovável ela não é simples também. A gente está lidando com fontes intermitentes, né? Que ela trabalha e para, então ela precisa de uma complementariedade. E aqui no Brasil, nós temos uma complementariedade muito boa com a hidrelétrica. A hidrelétrica no Brasil funciona com a grande bateria do sistema, né? Ela faz essa complementariedade com a energia renovável, né? A gente tem tido uma mudança de comportamento da carga muito grande. Eu sou presidente, eu sou o chair do Operador Nacional do Sistema, do Conselho do Operador Nacional do Sistema, que digamos, que comanda toda a operação a nível nacional de despacho das usinas, por exemplo, com a carga. E hoje a ponta do sistema mudou, quer dizer, a forma, a dinâmica e a complexidade de operar um sistema, com tantas mudanças assim dessas intermitências das renováveis, é exatamente um complicador, né? Passa o próximo, por favor. Esse mapa aqui é um pouco interessante, que mostra uma coisa que é importante. A gente tem vários tipos de fontes, né? Aí em azul está pintada a região que a gente tem mais hídrica, temos gás natural, né? Biomassa eólica. O Nordeste brasileiro, a gente tem fatores de capacidade de energia eólica onshore melhor que offshore na Inglaterra. Então, assim, meus pares espanhóis realmente é um ponto muito importante para o Brasil, porque o Brasil hoje em dia já está falando, quer dizer, foi feita ao longo do tempo, a energia hidrelétrica foi historicamente a fonte, né, mais importante, e ainda existem opções de exploração. E aí, olhando muito para a Espanha, por exemplo, usinas reversíveis, é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, que a gente pensa que é uma oportunidade interessante de fazer esse híbrido, né, do renovável com usina reversível, por exemplo. Nos últimos 20 anos, foram investimentos muito massivos, como eu falei, em energia eólica e solar, né? E tem as novas fronteiras para serem exploradas. Eu acho que o Francisco vai falar um pouco disso também. Quando a gente fala de offshore, de novo, o Brasil tem uma grande oportunidade na eólica offshore também em hidrogênio verde. Hidrogênio verde, eu acho que vai ser o grande aliado da gente trabalhar para, digamos assim, descarbonizar setores pesados, né? Setores pesados de transporte, setores pesados de biocombustível ou de fertilizantes, né? E aí o Brasil também tem uma oportunidade muito grande disso aqui. Um detalhe do sistema de transmissão do Brasil, a gente tem 4 submercados, que a gente chama de energia, todos conectados. Então, você pode transmitir energia eólica do Nordeste para o Sul, pode transmitir energia hidrelétrica do Norte para o Sul, do mesmo jeito. Então, a gente tem uma forma de operar através do operador do sistema aí bem importante para dar esse equilíbrio que a gente tem. O próximo, por favor. Aqui, só para vocês terem uma ideia do que foi, e nos últimos 10 anos aí, o sistema aumentou 30 gigawatts em 10 anos e 85% renovável. Então, de fato, continua, como eu falei, sendo um drive muito importante para o Brasil, né? Energia renovável, aí abundante, a preço competitivo. Temos tido nos últimos tempos, acho que todos os países enfrentaram isso, a questão da geração distribuída descentralizada. No Brasil, houve um incentivo muito forte para isso, um subsídio, ao meu ver,
que hoje em dia é uma deseconomia de escala, assim, é um bypass não econômico, fez com que essa fonte especificamente teve um crescimento exponencial muito forte. E isso, o peso eles não pagam pelo fio, e o peso disso vai para o consumidor cativo. Então, essa é uma das reflexões que a gente faz agora no setor de como mudar isso. Então, a gente, como eu falei, tem potenciais muito grandes de offshore, tem hidrelétrica reversível que estamos começando a olhar, e essa coisa dos aproveitamentos associados, porque esses são o que eu chamo que são campeões. Você bota uma solar e uma eólica junto, elas, uma hora está produzindo uma, outra está produzindo outra, eu não preciso duplicar a transmissão nessa questão. O próximo, por favor. Aí, falando um pouco de transmissão, e quando a gente fala de transição energética, todo mundo pensa em energia renovável o tempo todo. Eu falo muito das redes. Até o presidente Galán da Iberdrola fala muito também assim, ele diz que a rede é a espinha dorsal de tudo. Se você não tiver rede para poder fazer esse jogo do sistema, é muito difícil. E no Brasil, como você tem esse potencial do norte e nordeste muito grande em energia eólica, a transmissão funciona como um fator extremamente importante. A extensão tem sido muito grande, né? E também nos próximos 10 anos a gente prevê investimentos da ordem de 160 bilhões de reais, com cerca de 40 mil quilômetros de linha de transmissão e também um potencial grande de novas subestações aí para fazer reforços na malha do sistema, né? Como é que acontece esse planejamento? Hoje, quando você vai construir uma geração no Brasil, você escolhe o local que você vai gerir, dependendo do que você faz. Se você vai fazer uma obra para um consumidor livre, você pode botar em qualquer lugar. E você vai olhar, porque existe um sinal econômico vindo da rede elétrica, dependendo de onde você se conectar, você vai pagar mais ou menos pelo uso da rede, né? Então, esse é um ponto que é importante também. O próximo, por favor. Aqui falando na distribuição de energia, é um passo a mais. Hoje a gente tem uma liberalização parcial de mercado. Vamos partir para uma liberalização total de mercado nos próximos anos, né? Mas também com investimentos muito grandes. A distribuição prevê 130 bilhões em 5 anos, né? Só nós, assim, uma das empresas nossas na Bahia, que eu brinco que é do tamanho da França, a gente investe cerca de 3,5 bilhões por ano. E em que, gente? Em expansão de rede, que é uma coisa, aqui a gente está dividindo em expansão, melhoria e renovação de rede. O grande drive é expansão. O crescimento do mercado brasileiro é um diferencial muito grande quando você compara com a Espanha. A Espanha é steady já, assim, né? Já está regularizado. E o Brasil ainda tem o consumo per capita no Brasil é muito baixo. Então, melhorando a economia, a gente tem um potencial muito grande de aumentar os investimentos. E essa rede de distribuição precisa ser modernizada, né, para atender a essas demandas dos carros elétricos, das automações, né? É uma coisa, você vai passar a operar quase que mini regiões, né? Colocando. Quando a gente fala também em transição energética, assim, olhando um pouco do social, a gente se preocupa muito que esse benefício de uma energia renovável mais barata chegue até o consumidor final, ao consumidor que muitas vezes não tem como arcar com a tarifa. E a gente tem aqui no Brasil alguns programas bastante interessantes nesse sentido. Um deles é o Luz para Todos, que é um programa que a gente já fez ligações, era um programa que visava universalizar a energia no Brasil. Apenas nossa empresa, a gente ligou cerca de 1 milhão de consumidores, né, novos, e era um programa que tinha um subsídio cruzado dentro do próprio setor, né? Então, bastante interessante. Temos também aí uma tarifa social, né, para o baixa renda. Dependendo da renda das pessoas, essa tarifa é menor e tem um subsídio cruzado dentro do mesmo setor, né? O próximo, por favor. Aí, olhando um pouco para o futuro ainda,
Hidrogênio verde é a bola da vez, todo mundo fala disso o tempo todo, né? E tem sido uma grande discussão aqui no Brasil. Essa usina da Iberdrola já foi muito visitada por muitos brasileiros, a nosso pedido. A gente tem um custo bastante competitivo olhando para frente, mas ainda não capaz de viabilizar alguns projetos. Fala-se em exportação de hidrogênio verde, talvez o Francisco vai falar um pouco disso, sendo que para exportar hidrogênio verde, você termina exportando subsídios também, que não sei se vale a pena. Eu acho que o grande potencial que a gente tem para o uso do hidrogênio verde é no nosso mercado. Por exemplo, nós temos o quarto maior mercado de fertilizantes nitrogenados do mundo, né? Então, se a gente conseguir agregar valor ao nosso agronegócio através desse fertilizante feito com energia verde, né? Nós somos um grande produtor de ferro também, quando a gente fala no ferro verde, o que tem. Mas olhando para frente em novas coisas de investimento também, a gente tem o uso de baterias, ainda muito experimental, muito por vir pela frente, né? Repotencialização das hidrelétricas, estamos passando por esse processo, com sistemas de bombeamento, que é novidade para o Brasil. A Iberdrola tem várias usinas na Espanha que funciona desse jeito, isso também são oportunidades. E eu acho que a gente tem no momento aí de pôr em linha o custo dessas coisas, né? É assim, não podemos esquecer de continuar desenvolvendo hidrogênio verde. Nós mesmos, como Neoenergia, temos vários processos aqui no Brasil, mas efetivamente, do mesmo jeito que acontece com offshore, a gente tem que ficar, o que se diz no Brasil, um olho na caça e o outro no caçador, porque assim, na prática, você tem que se preocupar com custo. Você ainda tem muita usina onshore mais barato do que offshore. Então, tem uma discussão assim que a gente não pode perder de vista, e estamos discutindo aí todos os pontos regulatórios para isso, né? Porque para esse incentivo, a gente precisa ter, para esse desenvolvimento, políticas muito claras, né? Regulamentação consistente, um sinal econômico adequado, né? Porque são todos investimentos de longo prazo, né? E que precisam estar, assim, esse investimento de infraestrutura vai favorecer, a gente entende também que vai favorecer o crescimento da economia, a gente vai estar falando de empregos verdes, que são melhores que os outros empregos, então tem todo um potencial. O Brasil tem aparecido muito como um grande provedor numa atitude de transição energética, né? Com agora a COP que a gente vai ter aqui, o G20 que já está acontecendo aqui as discussões, né? Bastante forte assim como um protagonista de fato que tem todo o potencial para ser, com investimentos longos para acontecer, investimentos largos, mas que tem todo um ambiente positivo para que ele aconteça. O próximo, por favor. Aqui eu acho que eu já falei um pouco, né? Hidrogênio verde, quando a gente vê assim o green hydrogen misturando com gray, né? O azul também, como é que a gente, que momento, né? O Brasil está discutindo isso, entende-se que será competitivo até 2030, mas que precisamos estar preparados. Então, trabalhando como é que a gente pode fazer essa questão do hidrogênio verde. Mas cada governador no Brasil quer botar o hidrogênio verde no seu estado. Então, esse virou assim um objeto de desejo, eu diria, né? Nós estamos com vários memorandos de entendimento, com vários governos olhando para isso. O próximo, por favor. Aqui um pouco do que eu falei, né? O que é que o Brasil pode se beneficiar da transição energética? A gente fala muito que isso deveria adicionar valores aos produtos brasileiros. A maioria dos produtos brasileiros são feitos com energia renovável. E não existe ainda um pagamento extra por isso, né? Então, essa externalidade negativa ainda não entra na equação, né? Então, existe uma janela de oportunidade para esse ambiente de negócio. E para isso a gente precisa, para ter esse investimento todo, daquilo que eu já falei, políticas públicas claras, isso não só para o Brasil, né? Previsibilidade, segurança jurídica e para que isso tudo aconteça de uma forma
bem estruturada. O próximo, por favor. Aqui é um pouco falando da visão da neoenergia no longo prazo, como um grande player aqui do Brasil. A gente entende que a gente vai investir ainda em mais energia renovável, mais redes, os investimentos em redes são muito significativos, e também trabalhando em soluções energéticas. A gente tem um investimento previsto de 40 bilhões até 2028, e tendo aí o ESG como uma prática muito integrada ao nosso negócio, né? Então, assim, eu acho que o Brasil, eu tenho participado das discussões do B20 aqui, até o presidente, o chairman da Iberdrola é um dos co-chairs de transição energética e mudança climática, e esse tem sido um tema assim muito importante. Eu acho que tem um goodwill muito grande do Brasil de ser esse protagonista, né? O ministro brasileiro, Alexandre Silveira, tem ido mundo afora falar nisso. E assim, eu estava antes de entrar nessa reunião com vocês, em outra reunião, falando da questão climática que aconteceu no Rio Grande do Sul. Vocês devem ter ouvido falar, né? Nós estamos com um estado grande do Brasil que embaixo d'água, né? Então, essas coisas chamam assim climate change do exist, né? Então, assim, são mudanças, nós falávamos, foram uma série, desde outubro, uma série de cada vez uma chuva maior, cada vez um desequilíbrio maior, e de uma maneira geral, o Brasil é um país muito pouco afeto a isso. A gente não tem terremoto, a gente não tem furacão, né? Normalmente não tinha. Então, essa questão do Rio Grande do Sul está assim, lightning the ball. Uma outra linha muito importante de transição energética que a gente tem trabalhado é a questão das florestas, né, de produtos baseados na natureza, né? Para o Brasil, também o desmatamento é um ponto de combate forte, e esse governo está fazendo isso de uma forma muito forte, mas essa parte assim também digamos, ser um protagonista na transição energética e nas soluções baseadas na natureza, eu acho que é difícil ter um país que tem as condições tão boas como o Brasil para ter esse protagonismo. Agora, estamos trabalhando aí junto, vamos ver, tem a COP, tem o B20 também. Estamos tentando fazer muitas conexões também, South to South, por exemplo. Semana passada eu participei de uma reunião com o G20, de um grupo, que estavam discutindo quais as coisas do Brasil que pode ser replicado para a África, por exemplo, né? Da experiência que você tem. Eu também sou vice chair do Global Compact, do Conselho Mundial do Pacto Global. E a gente discute muito isso, né? Como é que pode se replicar essas soluções de países sul to sul, não só norte to sul, como é que isso aqui pode trabalhar melhor para que, no final das contas, essa transição energética, que é a grande bandeira para descarbonizar e evitar o clima de piorar. Era isso que eu tinha para dizer nesse momento. Fico aqui à disposição. Obrigada. Muito obrigada, Solange. Agradecemos muito sua explicação tão interessante desde o ponto de vista técnico, né? Comparando as matrizes energéticas e também enfim, todos os investimentos que a Iberdrola em energia tem a futuro, que no final se trata de apresentar as oportunidades que o Brasil tem também para todos os investidores, né? Muitos deles sócios da Câmara aqui. A continuação, eu vou passar a palavra para Francisco, Francisco Arbós, director general de Executive Partners, que nos van a informar sobre la situación de la transición energética, también todas las soluciones que las empresas tienen para utilizar, generar y rentabilizar la energía, las oportunidades de negocio que ofrece Brasil en el contexto de la transición energética en sectores como la industria fotovoltaica, el almacenamiento de la energía o la movilidad eléctrica. Y también nos va a presentar el Iberian Energy Industry Roadshow, que van a organizar desde su empresa en Brasil una misión comercial destinada a las empresas que tienen interés en este gran mercado. Francisco, te doy la palabra. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Mercedes, por hacer esta presentación. He compartido ya el documento, me imagino que se está viendo bien, ¿no? Sí. Perfecto.
Bueno, pues primero de todo, muchas gracias a la Cámara, como siempre, por invitar a participar, ¿no?, en este webinar que creemos muy interesante porque, bueno, cuando hablamos de Brasil, ¿no?, que es siempre el tema que nos ocupa, ¿no?, en esta Cámara, todos los socios, el sector energético es uno de esos sectores golosos, ¿no?, que ofrecen unas mayores oportunidades para empresas que tienen interés, ¿no?, en aprovechar esta relación privilegiada Brasil-España, y nosotros, pues lógicamente como empresa también queríamos estar ahí, ¿no? Executive Partners al final es una empresa de consultoría inicial, como decías al inicio. Bueno, estoy haciendo la intervención en español, ¿no?, puesto que es el idioma oficial, ¿no?, para este tipo de eventos, mas no quiero dejar de agradecer también a presencia, ¿no?, a todas las personas que están siguiendo esta sesión desde o Brasil, y también obrigado a representantes Solange, ¿no?, de Iberdrola, ¿no?, pela magnífica presentación que fiz antes. Entonces, como decía, nosotros trabajamos en consultoría internacional, ayudamos a las empresas europeas, ¿no?, a poder hacer negocio en un mercado tan complejo como el brasileño, y también a las empresas brasileñas, que cada vez son más las que tienen un interés en hacer negocios en Europa a través de España, ¿no?, que creemos que es una puerta de entrada inmejorable, ¿no?, para estas empresas, y muchas de ellas pues de un valor tecnológico importante y que tienen mucho que ofrecer al mercado europeo, ¿no? En cualquier caso, en este caso, de lo que se trata por nuestra parte, ¿no?, es sobre todo de que las empresas europeas, españolas principalmente, portuguesas también, empresas ibéricas, pueden aprovechar estas oportunidades que ofrece el mercado brasileño. Bueno, aquí básicamente lo que haré será hablar de estas oportunidades, haciendo también un poquito una panorámica de tres ámbitos que para nosotros son muy interesantes, que es la fotovoltaica, la eólica, ¿no?, y la producción de hidrógeno verde, hidrógeno renovable. Hablar también de esta misión que tú comentabas, ¿no?, este viaje de negocios, ¿no?, con una comitiva de empresas ibéricas, ¿no?, a Brasil para atender el Congreso Smartery South America, más conocido, ¿no?, normalmente por uno de los salones que forma parte de ese congreso, que es el Intersolar, y luego pues hacer unas últimas conclusiones, ¿no? Cuando hablamos del mercado de la energía en Brasil, pues claro, estamos hablando de un mercado que es líder mundial en producción de biocombustibles, que es segundo exportador mundial en etanol, y que en el ámbito de las renovables pues es uno de los mercados más importantes. En su región pues es el mayor empleador, ¿no?, con una cuota del 85%, con una capacidad, ¿no?, instalada de bueno, ahora ya más de 200 gigavatios, ¿no? Esto sería pues la cifra, ¿no?, con la que se terminó el 2023. Y bueno, pues en esa generación pues están como protagonistas la hidráulica, como no, pero después la eólica, la fotovoltaica, la biomasa, representando un 85% casi del total, ¿no? Bueno, como decíamos antes, estos son unos datos, los que hay en el siguiente punto, que han ido evolucionando, ¿no? Tradicionalmente la hidroeléctrica siempre ha sido la mayor participante, seguido de la eólica, la solar fotovoltaica, pero bueno, ahora digamos que esa correlación entre eólica y solar fotovoltaica se está invirtiendo, porque la solar fotovoltaica está ya ahora con más capacidad instalada que la eólica, ¿no? Entonces, bueno, de ahí pues el crecimiento que tuvo, ¿no?, esta capacidad en 2023, pues casi de 10 gigavatios, principalmente viniendo un 90%, ¿no?, de fuentes renovables. Por lo tanto, un constante crecimiento que además ha arrastrado el de otros ámbitos, ¿no?, pues como sería, por ejemplo, el del almacenamiento energético, ¿no? Como un último apunte de bullet point, antes de pasar a cada uno de los sectores, ¿no?, pues este Plan Energético Nacional 2050 de Brasil, que tiene ese hidrógeno verde como un elemento estratégico para la descarbonización, igualmente con todos los retos que supone, ¿no?, y que ya avanzaba Solange en la presentación anterior. Bien, cuando hablamos de fotovoltaica, pues un sector en auge,
como segunda fuente, digamos, ahora ya en potencia instalada, ¿no? Porque esto también depende de, de las variables que utilizas. Y entonces aquí estamos hablando ya ahora, a estas alturas de 2024, ¿no? Con más de 42 gigavatios de potencia instalada, ¿no? Representando casi un 18% del total. En el 2023 lo cerró con poco más de 37 gigavatios, con lo cual vamos viendo ya la evolución del 2024. Con lo cual 2023 pues, fue un año récord, ¿no? Puesto que tuvo el sector solar fotovoltaico pues, casi 12 gigavatios de potencia instalada, ¿no? Lo cual al final pues, convierte a Brasil en este ámbito en el cuarto mayor mercado de energía solar del mundo, solo por detrás de China, Estados Unidos y Alemania en nuevas incorporaciones, ¿no? La expectativa para 2004 es añadir 9,4 gigavatios, ¿no? De capacidad. Serían pues 6 de generación distribuida y 3,4 de generación centralizada en grandes plantas. Y esto, para conseguir esto, pues se utilizan 39.000 millones en nuevas inversiones en este sector. A final de año se espera que el país alcance, ¿no? O supere los 45 gigavatios en operación, lo cual pues, consolidaría esa nueva segunda posición, ¿no? Como fuente con mayor potencia instalada renovable, ¿no? Bueno, un factor también que creemos importante saber, ¿no? Digamos, de todo este crecimiento, pues ha sido esa tendencia gradual, ¿no? A la baja de la tasa de interés, ¿no? Que pues contribuyó, ¿no? A reducir el coste de capital y aumentó el acceso a créditos, ¿no? Tanto para abaratar la financiación de los consumidores como de los emprendedores que producen, ¿no? Fabrican estas plantas de generación. Bueno, también es importante destacar que la matriz podría alcanzar, ¿no? una generación 100% renovable en 2030, con un aporte mayoritario de la producción fotovoltaica que bueno, se ha calculado que es capaz de brindar hasta 121 gigavatios, ¿no? Con los recursos actuales. Se aprobó en el 2022, además, ¿no? A nivel normativo, este marco legal solar en Brasil, que constituye una regulación básica, ¿no? Para la micro y mini generación distribuida, lo cual va a impulsar este sector y se espera pues, que ello también atraiga nuevas inversiones. Si hablamos de creación de empleo, ¿no? De ocupación, pues en 2024 se espera que se abran más de 280.000 nuevas vacantes, ¿no? En el sector, lo cual es un reto, ¿no? Porque todos estos profesionales pues hay que formarlos, es decir, tienen que salir de las universidades y el país tiene que ser capaz, ¿no? De generar este talento y luego más adelante veremos también por qué, ¿no? Esta omnipresencia, ¿no? Esta omnipresencia también pasará, ¿no? por tomar pues, una serie de medidas o una serie de iniciativas, ¿no? En estos planes pues, se espera, ¿no? La instalación de 5 millones de techos solares para 2026, también el uso, ¿no? De energía solar fotovoltaica en edificios públicos, que el propio sector, ¿no? Pues realice compras públicas también para generar demanda y desde luego la ampliación de líneas de financiación, ¿no? Luego el plan Nova Industria Brasil, ¿no? Más enfocado al sector industrial, también plantea una serie de metas y acciones hasta 2023 que pretenden fomentar la innovación y la sostenibilidad en el país, ¿no? En este plan puede orientar la creación de una cadena productiva enfocada en productos descarbonizados, ¿no? Quedémonos también con lo de la creación de la cadena productiva, porque esto es importante en cualquier ámbito del que hablemos en desarrollo de proyectos energéticos en Brasil, ¿no? Porque, como dice el siguiente punto, la industria solar realmente es muy dependiente en estos momentos en Brasil de la importación de componentes chinos. Bueno, es sabido, ¿no? Que los paneles solares fotovoltaicos pues generalmente vienen de China. Esta semana pasada estuve en la feria del Energy Summit, ¿no? De Lisboa. Hoy mismo he estado aquí en un evento, ¿no? Del Net Zero Tech organizado aquí en Barcelona, en enero en Genera.
y realmente lo ves, que China tiene copado, digamos, este mercado y realmente pues para un país como Brasil, con los recursos que tiene, pues es muy necesario el poder crear esa industria, esa cadena productiva que la haga menos dependiente, ¿no? Porque los productos que hoy en día se producen en Brasil pues no tienen estos estándares internacionales que se necesitan en estas plantas, ¿no? Pero claro, para ello pues es necesario tomar una serie de medidas, implementar una serie de medidas, pues como sería reducir la carga fiscal en las empresas, bajar costes de electricidad en las plantas y en la cadena logística, generar demanda y financiación para las inversiones nacionales locales, promover la investigación del desarrollo y, como decía antes, estimular esa formación de mano de obra calificada, ¿no? A través de la formación del talento, ¿no? Si vamos a la energía eólica, bueno, tradicionalmente ha sido la principal contribuidora, ¿no? Los aumentos de la generación eléctrica renovable en Brasil, ¿no? En 2023, pues más de 100 nuevos parques eólicos, casi con pues, el 50% del crecimiento total. Un dato interesante es que en el 2011 la energía eólica, ¿no? Tenía una capacidad de 1 gigawatt y en 2023 cerró el periodo con la marca récord de 29,1 gigavatios de capacidad instalada. Bueno, si uno va ahora a la web de Aveólica, ¿no? La principal asociación patronal del sector, pues ya verá que ya ha superado los 30 gigavatios, ¿no? Ahora ya en 2024. Y que esas 891 plantas de energía eólica, ¿no? Con que cerró el año 2023, pues ahora ya hay más de 1.000 plantas de energía eólica en el país, ¿no? Principalmente, ¿no? Los parques terrestres, ¿no? Pues debido a la naturaleza económica y a la flexibilidad de los proyectos y que, pues, lógicamente, desarrollar proyectos marinos, pues tiene una complejidad mayor, ¿no? En infraestructuras, en ubicación. Luego hablamos también, de todas maneras, de ese potencial que tiene los parques eólicos marinos, ¿no? Que ya Solange pues, ha estado comentándolo antes, ¿no? En el periodo 2023-2032 se espera que se instalen, ¿no? En torno de 16,4 gigavatios de capacidad eólica, siendo 14,5 terrestres y casi 2 gigavatios de eólica marina, ¿no? De todas maneras, a finales de 2023, según nos consta, teníamos 91 proyectos relacionados con la instalación de parques eólicos marinos con una solicitud de licencia ambiental. Eso sumarían 40.000 millones en inversiones para instalación y logística, ¿no? Y si se instalaran estos parques, pues podrían llegar a generar más de 189 gigavatios. ¿Por qué? Porque la energía eólica marina en estos momentos se ha calculado que tiene un potencial energético de 700 gigavatios, ¿no? Si se hiciera esto, aumentaría o multiplicaría por 3,5 la capacidad energética que ya está instalada en Brasil, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, la energía eólica es una energía muy abundante en el país. Antes hemos visto el mapa que mostraban, ¿no? En esos estados del nordeste, ¿no? Donde la eólica ya es la principal fuente de generación energética. Como veis aquí en este punto precisamente, ¿no? Pues hay una preponderancia, ¿no? Del nordeste en estos parques instalados y algo muy importante, ¿no? Que tiene que ver también con el desarrollo de estos proyectos eólicos es que, según este estudio, ¿no? De la Asociación Brasileña de Aveólica, ¿no? Ha demostrado que por cada real brasileño que se invierte en energía eólica se devuelven 2,9 a la economía, ¿eh? Lo cual esto es muy importante tener en cuenta este tipo de retornos cuando se hacen proyectos de este tipo y que además la sociedad lo tiene que saber. Bien, entonces, bueno, simplemente para resumir, porque veo que quedan 15 minutos para que finalice la sesión, es importante que las empresas que participen en este mercado pues cuenten con músculo financiero
y que tengan en cuenta también, lógicamente, pues las barreras que pueden existir, como pues, acceso a financiación del BNDES y los impuestos a las importaciones que en muchos casos pues, obligan a realizar implantaciones productivas, ¿no? Sobre todo hablando de las empresas que producen suministros, ¿no? para la industria eólica, ¿no? Y bueno, acabamos con el hidrógeno verde, que pasaré muy rápido. Este es un poco el potencial de producción que se ha calculado, ¿no? De 1,8 gigatoneladas al año. Brasil, lógicamente, ¿no? Se habla siempre de que puede ser un gran proveedor mundial de hidrógeno verde, porque para hacer hidrógeno verde necesitas fuentes renovables y Brasil tiene abundancia de fuentes renovables, ¿no? Y además el país tiene una larga trayectoria industrial, tiene experiencia exportadora, tiene conocimiento técnico y puede utilizar parte de la infraestructura existente como una base, ¿no? Para producir y distribuir hidrógeno verde, hidrógeno renovable. Además, cuenta con recursos económicos y mano de obra especializada. Hay algunos sectores que pueden ser tractores, como puede ser el del automóvil, ¿no? Pues con vehículos que utilicen hidrógeno. Y como decía Brasil, pues esta posición exportadora que tiene, pues puede ayudar, ¿no? Y más si el Plan Energético Nacional, pues considera el hidrógeno como un elemento estratégico. Hablando de exportación, bueno, habrá que tener en cuenta, como decía Solange, si realmente exportar hidrógeno es exportar subsidio, ¿no? Es decir, también pues todas las ayudas que está recibiendo el sector, con lo cual pues tenemos que ver realmente pues que esta industria, ¿no? Esté generando valor agregado al mercado brasileño al final, ¿no? Y además el consumo que puede hacer un mercado de 210 millones de personas creo que ya es suficiente razón como para desarrollar este proyecto atendiendo a una demanda interna, ¿no? Bueno, simplemente aquí para acabar, pues algunos planes o planes nacionales que están ayudando al desarrollo del sector, ¿no? Pues como el Pacto de Hidrógeno Renovable, con acciones específicas de fortalecimiento de la producción de hidrógeno limpio, y también este plan nacional que ha asignado cerca de 40 millones de euros para diseminar plantas a lo largo de todo el país. Y bueno, aquí simplemente ya para acabar, como decíamos, estamos nosotros organizando esta misión empresarial, ¿no? Llevando una comitiva de empresas españolas y portuguesas a Brasil para participar en el Smart Grid South America, que es un congreso que tiene tanto el Intersolar, ¿no? La más grande feria, ¿no? de la industria fotovoltaica en la región. Está Electrotech, también dedicada a la infraestructura eléctrica. Está el IES South America, ¿no? para mercado de baterías y almacenamiento. Almacenamiento es uno de los sectores con más oportunidades. Y el Power to Drive, más enfocado a la parte de carga y movilidad eléctrica, ¿no? En esta misión lo que pretendemos es que las empresas tengan una participación en el Congreso, es decir, puedan acceder a todos los contenidos, tengan también un programa de encuentros institucionales, tengan un espacio, ¿no? también de exposición y participación en el área de exposición del salón, y tengan unas agendas personalizadas B2B que les permitan conocer pues, a potenciales clientes, potenciales colaboradores. Como decía, tenemos Intersolar, Electrotech, IES South America y Power to Drive. Esta sería la agenda con bueno, pues todos los eventos que van a suceder durante la misión. También hay una posible extensión a una segunda ciudad brasileña. Este evento se acontece en Sao Paulo, pero también si alguna de las empresas tiene un interés específico en una segunda ciudad, por las oportunidades que pueda ofrecer, pues estaremos también organizando ese programa, esa extensión. Bueno, aquí hay una serie de paquetes, ¿no? Que no es el momento de hablar ahora de paquetes de participación, pero simplemente como muestra de todos los beneficios que hay, ¿no? Para las empresas que quieran participar. Pueden las empresas que estén hoy aquí, que tengan un interés en este evento, pues escribirnos o preguntar a la Cámara también cómo llegar a nosotros para que les expliquemos estas condiciones. Y bueno, participar creo que es redundante, ¿no? Pues un evento que tiene más de 55.000 visitantes y 500 expositores, son 3 días de evento.
todas las agendas B2B que organizamos con el objetivo de generar negocio, para que las empresas que participan creen en negocio. 4 eventos además conectados, ¿no? Fotovoltaica, almacenamiento, movilidad y gestión de la energía. Conocer todas las ideas y lo que se está hablando en un mercado donde están pasando cosas y generar este networking y leads, ¿no? Tanto con empresas como con administraciones e instituciones. El equipo coordinador aquí de Executive Partners, también con Raúl López, que por cierto fue también en su momento vicepresidente, ¿no? de la Cámara de España cuando representaba a Stefanini, con Javier Andrés también, con una vasta experiencia en mercado brasileño y con un servidor. Y conclusiones, bueno, para finalizar, pues Brasil posee este gran potencial de generación, ¿no? de energía proveniente de fuentes renovables. ANEL también, el país está organizando, ¿no? subastas, ¿no? de concesiones en generación, transmisión y comercialización, eso lógicamente para un perfil de empresas determinado, consorcios determinados. En cuanto al hidrógeno verde, es una oportunidad por el expertise que tiene el país, su perfil industrial exportador y apoyo público. En cuanto al eólico, ¿no? Se prevé un crecimiento de más de 16 gigavatios, ¿no? en los próximos años y remarcamos el potencial del eólico marino con esa potencia calculada, ¿no? de posibilidad posible de 700 gigavatios y el fotovoltaico que está creciendo, ha crecido mucho en los últimos años y que se espera o se desea crear una cadena productiva que reduzca la dependencia exterior y que es una oportunidad, desde luego, para empresas también suministradoras, ¿no? Para los inversores y para los suministradores, ¿no? Y finalmente, pues Intersolar South America como un evento idóneo para poder aprovechar las oportunidades que ofrece este país. Y con esto ya finalizo mi intervención y nada, pues muchísimas gracias a todos. Podéis escribirnos si tenéis interés en conocer con mayor detalle el evento que organizamos en agosto, finales de agosto, en Sao Paulo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Esperamos que haya bastante interés por esta misión después de las presentaciones de todas las oportunidades que hay en las diferentes renovables que ofrece Brasil y en cada una de ellas con un potencial gigantesco como es su mercado, ¿no? Os voy a pasar un par de preguntas que me han hecho los oyentes. Tal vez, pues primero responda Solange y después, si quieres contribuir, Francisco también. Solange, me comentan que la llave para una transición exitosa es adaptar las infraestructuras existentes a las necesidades del futuro. Pero esto, claro, implica pues una gran inversión, ¿no? Un gran montante de inversión. ¿Cómo podemos asegurar que Brasil atraiga estas inversiones y realmente se pueda posicionar como un player mundial en la transición energética? Obrigada pela pergunta. Na verdade, não só para o Brasil, como para qualquer país da América do Sul que queira se posicionar para isso, a gente precisa das 3 coisas básicas, né, eu diria. Políticas públicas estruturadas, né, ter um trabalho forte com essa demonstração. O Brasil tem esse planejamento, foi colocado por Francisco e destacado, né? Adequados incentivos econômicos, e aí voltados para as coisas que são necessárias, para a infraestrutura de redes, né, que possa capturar a inovação, e esses incentivos econômicos, digamos, que não destruam valor, ao contrário, que coloquem valor. E a remuneração, acho que a remuneração tem que ser justa e eficiente, né, para que esses investimentos aconteçam. O Brasil tem tido uma trajetória boa em relação à agência reguladora. A ANEEL é reconhecida mundialmente, né, pelas ações. Esse é um ativo que eu diria que a gente não pode perder, né? Eu acho que tem esse potencial muito grande da sustentabilidade ambiental que o Brasil tem, assim, esse desempenho em relação a como esses projetos podem ser implementados.
eu estou participando pelo Pacto de um trabalho que não pega só o Brasil, são vários países tentando dizer quais são os três grandes impedimentos, né, para esses investimentos. Eu acho que o que o investidor precisa é isso, eu acho que é segurança jurídica, regulatória, né, ter certeza que seu contrato vai até o final sendo respeitadas as questões. Eu acho que a experiência da Iberdrola aqui no Brasil é bastante exitosa em relação a isso, né? Então, ao longo do tempo, não só a Iberdrola, como a Telefônica, por exemplo, aqui no Brasil, e os espanhóis são um dos maiores investidores do Brasil, né? Você sabe bem disso. E assim, eu acho que Sí. tem sido boas experiências. O passado nos dá o privilégio de dizer que vai ser assim para frente. Muchísimas Y bueno, gracias, Francisco. yo por mi parte tampoco tengo mucho más que añadir, ¿no? Yo creo que el potencial está ahí, es decir, justifica, ¿no? La reforma que se puede hacer, ¿no? Para adaptarse, ¿no? Al nuevo contexto. Y en ese sentido, pues hay una parte, ¿no? Que son, lógicamente, las dinámicas económicas, ¿no? Es decir, que el hecho de que haya un acceso, ¿no? A la financiación o un mercado de capitales, ¿no? Que favorezca, ¿no? La inversión, pero claro, ahí el apoyo público va a ser importantísimo, ¿no? Tanto a nivel de normativas que fomenten esas inversiones, y también, por supuesto, también de la corrección, ¿no? Eventual de métricas económicas que estén impidiendo, ¿no? Ese acceso a los capitales, ¿no? Creo que y fomento también a la investigación y desarrollo. Yo creo que el I+D+I y el acceso al talento al final son piedras angulares, ¿no? Porque sin eso, invertir en proyectos puede ser poco eficiente si no cuentas con la innovación adecuada, y si no dispones de las personas adecuadas no tiene futuro, ¿no? Así que para mí esas serían las claves. Muchas gracias. Essa questão, se você me permite acrescentar uma coisa, essa questão da mão de obra, efetivamente, é um fator muito determinante. Nós temos uma experiência aqui grande na empresa de treinar a mão de obra, que não deixa de ser uma responsabilidade com o território de onde a gente está. Por exemplo, eletricistas, nós temos um plantel de empregados de quase 16 mil pessoas. Nós treinamos 6 mil eletricistas já. Assim, e não fazendo, tentando trazer que o território tenha mão de obra qualificada, e também desses 6 mil, 1.000 mulheres, também incentivando essa trajetória assim, de mulheres nessa área técnica que já é mais difícil. Mas eu concordo com você que esse know-how é de altíssima tecnologia, né? E que a gente precisa preparar essa mão de obra para poder avançar nisso aí, porque tem um lado e fazer parcerias com quem tem essa mão de obra para transferir. No nosso caso específico, a Iberdrola traz muito valor, né, para nós, por ter já, por exemplo, quando a gente fala de offshore e de hidrogênio verde, são experiências reais da Iberdrola, que eu acho que pode fazer uma ótima parceria aqui para a gente. Sin duda, imagino también que la suerte de poder tener a aquellos técnicos, aquellos ingenieros ya tan formados y formados en tecnologías punta, tal vez aquí en España, en Europa, y que puedan, a través de proyectos de movilidad interna entre Iberdrola y Neoenergia, contribuir a traspasar ese conocimiento a la joven mano de obra brasileña, que también pues, presenta muchas oportunidades. Una pregunta también, Solange, un poco más igual, enfocado más a tu área, ¿no? Y también para que nos ayudes a entender cómo la transición energética puede, de hecho, de facto, ser una herramienta para una mayor inclusión social. O sea, ¿cómo se da este binomio transición energética e inclusión social? Esse é um tema que eu tenho falado muito, né? Porque como você trazer o benefício da transição energética para um consumidor que tem limitações de pagamento, né? Uma primeira oportunidade, você ainda tem áreas que você precisa suprir de energia que são muito longes. Então, microgrids, por exemplo, é um exemplo muito real. Microgrids com energia renovável. A gente tem casos desse tipo. O acesso assim de tarifas diferenciadas, ou seja, não pode ter uma bolha que seja financeira para o consumidor não entrar na energia renovável.
Então, o sistema que a gente tem aqui no Brasil de baixa renda, que ele dá um subsídio para o consumidor de baixa renda, tem se demonstrado bastante eficiente nesse caso também, né? Então, essa parte também de criação de empregos locais, eu acho que é uma baita oportunidade. A energia renovável, como o Francisco falou, no Nordeste do Brasil, tem um incrível, aquele número da eólica, o poder de transformação que tem, era uma área deserta, que não tinha nada, e a energia veio ali trazer o desenvolvimento, trazer recursos, treinar mão de obra. Então, esse eu acho que é um ponto bastante importante para citar alguns, né? Dessas versões. Então, eu acho que não tem transição energética se a gente não chegar ao final da fila, mas assim, esses subsídios também têm que ser muito pensados. Aí, voltando ao meu ponto, o subsídio hoje de GD que a gente tem aqui no Brasil, ele é perverso, porque ele termina deixando um custo para quem não pode pagar. Já passou da hora de trocar. É uma dinâmica assim, dos subsídios que a gente tem que prestar muita atenção, do mesmo jeito quando a gente fala de hidrogênio verde, exportar subsídio, né? Como o Francisco comentou que eu tinha falado. Mas eu vejo assim a energia renovável uma grande oportunidade de empregos melhores, de uma maneira geral, assim. Sin duda, sin duda. Yo creo que además la academia, ¿no? La universidad está cada vez más adaptando pues, a sus cursos a las nuevas realidades de todo lo que aparece ahí. Entonces, bueno, pues Sí. confiemos en que empresas como Iberdrola y Neoenergia puedan emplear esa mano de obra joven que es el futuro de estas tecnologías que aún, pues muchas de ellas son casi experimentales. Pues sin ánimo de extenderme mucho, agradeciendo de nuevo, Solange, Francisco, vuestra iniciativa dentro del Comité Sectorial de Sostenibilidad y Transición Energética. También agradecer a nuestra querida Celia Roldán de Iberdrola haber hecho posible, articulado con Neoenergia Brasil, el que podáis estar aquí. Y Francisco, muchas gracias también por ofrecer paquetes de servicios para las empresas españolas, que no fuera gracias a empresas como las vuestras, pues el acceso a nuevos mercados y tan complejos como Brasil es siempre un desafío. Si me lo permitís, pues compartiré vuestras presentaciones con todas las empresas que se han inscrito y esperamos que podamos teneros pronto otra vez en un evento aquí en la Cámara. Muchísimas gracias. Eu que agradeço. Tenham bom dia a todos. Pues, Boa noite para vocês, bom dia para a gente. gracias a todos. Muchas Buenas tardes gracias. aquí, y un buen día en Brasil. Buen día. Tchau. Adiós, muchas gracias.